Vamos falar então, pessoal, sobre estimuladores e precursores de hormônios, se funciona ou não, se vale a pena ou não. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque o cachorrinho Floquinhos, que é castrado, tem muito interesse nesse assunto. Mas caso você não tenha um testículo, porque isso pode acontecer num acidente, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes uma doença, você tomar algum estimulador já não faz sentido porque, pelo menos de testosterona, é estimulado lá, né? Então isso é importante dizer. Mas eu acredito que a maioria aqui tem, né, o sistema funcionando, vamos colocar assim, e aí o pessoal quer aumentar a produção de testosterona, de GH, de GF1, né, enfim. E aí nesse caso, por um acaso, o que vai funcionar? Bom, primeiro de tudo, pessoal, se a sua testosterona já é normal, né? Vamos começar nos estimuladores de testosterona. Você tomando algum precursor, estimulador de hormônio, acaba que não faz muito sentido. Por quê? Quando você vai pegar as revisões sobre, sei lá, tríbulos, maca, turquesterone, entre outros, o que a gente acaba vendo é um aumento muito dos efeitos da testosterona e não exatamente da testosterona em si. Então, por exemplo, eu vou tomar um Tribulus, uma maca, alguma coisa assim, e aí eu vou ter um pouco mais de libido. No caso do Tribulus, ele tem um efeito adaptógeno, então você tem um pouco mais de disposição. E isso pode ser muito bem-vindo. Isso pode ser confundindo com o aumento de testosterona. Então, quando algum aluno meu da consultoria fala sobre a testosterona, sobre estimular a testosterona, é muito mais conveniente você pensar no quê? Até já fiz um vídeo sobre isso, tá? Existem 4 passos para se melhorar a testosterona. Se tiver qualquer dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Você vai pensar em, por exemplo, acertar dieta e treino, dormir melhor, um pouco menos de estresse. Aí você pode fazer a associação junto de tríbulos, de maca, mas muito mais para melhorar o bem-estar e fazer o indivíduo funcionar do que aumentar a testosterona grotescamente. Quando você tem uma testosterona muito baixa, o Tribulus, a maca, essas coisas parecem fazer melhorar. Por que parece fazer melhorar? Porque é muito complicado garantir isso. Porque imagina, a pessoa que vai tomar Tribulus e maca, normalmente ela já associa alguma coisa assim. Então, poxa, eu vou começar a fazer um pouquinho de dieta, vou me cuidar um pouquinho, né? E fica difícil saber exatamente de onde surgiu, né, esse aumento da testosterona. Mas, o que alguns estudos indicam é que quando a testo é baixa, você vê um aumento de texto. Leandro, o que você vê na prática? Né? Acompanhando alunos, vendo exames, a gente vê isso mesmo. Tá? Quem tem a texto baixa, ou seja, um homem com 80 de texto, alguma coisa assim, 100 de texto, usa um Tribulus, uma maca, sim, tem uma melhora, e até ter essa melhora é legal porque já melhora a libido, né? Então isso é muito importante, né? Que às vezes a pessoa está ali sofrendo. No caso de uma mulher, já atendi algumas meninas que fizeram a utilização também, subiu para níveis até inesperados, assim, sabe? Por exemplo, lógico que é difícil você medir, né, a testosterona da mulher, mas algo próximo de 50, 75, eu já vi acontecendo. Então, se você tem a testo baixa, vale a pena você fazer a suplementação de algo, até mesmo porque você vai ter uma melhora de bem-estar, tá? Particularmente eu gosto muito do Tribulus e da maca peruana, 3 gramas de cada um por dia, tá? Você pode dividir isso em 3 vezes por dia, 3 vezes de 1000, por exemplo. Lembrando que essas dosagens podem variar, tá? Tem gente que não se dá bem com esse tipo de dosagem no Tribulus, principalmente, começa a ter um desconforto ali, um quadro diarreico ou alguma coisa assim, tá? Diminui um pouco a dosagem. A maca é muito difícil da colateral, normalmente a gente não observa nenhum colateral, mesmo até doses maiores do que 3 gramas por dia, ainda que a maior parte das pessoas não precise. Agora, para quem já tem a testosterona normal, acabar usando alguma coisa assim, galera, é só mesmo pro bem-estar, tá? Quando a gente vai falar dos estimuladores de GH, de GF1, aí o quadro até piora, né? Então você vê ali, olha, tem uma combinação que vai estimular o GH. Primeiro que assim, ó, vamos colocar uma coisa que dobra o seu GH, isso daí é comprovado, não tem dúvida nenhuma, qualquer um pode fazer de hoje para amanhã, fazer jejum. O jejum intermitente, durante o período do jejum, você quase que chega a dobrar, né, o seu GH. Só que o que foi observado também nesse aumento, né, de dobro? Quando você vai olhar a composição corporal dos indivíduos, ou seja, massa muscular, gordura corporal, não teve alteração por causa disso. Então imagina, o dobro do GH, às vezes você vai ficar lá, por exemplo, 16 horas em jejum. Poxa, tudo bem, não são nas 16, vamos colocar que comece a ter um pico maior com 12 horas de jejum, e aí você segura mais 4 horas, você fala, pô, é relevante, né? Mas, na prática não, entende? Então mesmo que o estimulador de GH tivesse esse poder de dobrar a produção de GH, ou de IGF-1, que é a insulina, como fator de crescimento, né? Então insulina, IGH e IGF, você não vê um resultado estético por causa disso. Ah, mas será que é um resultado de longevidade, de alguma coisa assim?
Galera, também não, tá? Muito provavelmente não tem influência nenhuma. E quando eu falo muito provavelmente é porque tem um monte de estudos, tem estudos bons, estudos ruins, e tem algumas coisas que são difíceis de simplesmente garantir. Né? Ah, vou tomar um estimulador de GH por 30 anos e vou acompanhar uma pessoa, sabe, não tem estudo assim. Então a gente vai ali muito pelos indícios daquilo, né? Por exemplo, você vai olhar o GH como uma terapia anti-aging, o que os estudos mostram. Aí você vê que o GH fica muito mais alto numa terapia dessa, por muito tempo, de forma induzida, farmacológica, o dia inteiro, e mesmo assim não foi tão expressivo assim, ainda que teve, sim, melhora de qualidade de pele, de unha, só que isso não quer dizer que você está envelhecendo mais lento. Quer dizer, você está com uma pele melhor, e isso é óbvio que o GH vai fazer. Uma unha melhor, o cabelo melhor, isso é óbvio. Agora, dizer que isso, né, está associado a envelhecer mais lento, não funciona bem assim. Por outro lado, a gente sabe, por exemplo, que a testosterona faz você envelhecer mais rápido. A gente pode ver isso em fisiculturistas, né? Até comentei sobre isso no meu curso de esteroides. Então, os estimuladores e precursores de GH também não são eficientes, tá? Principalmente para quem quer resultado estético. Eu imagino que deve ter muita gente aqui para isso. Se você quer resultado estético, nada natural de GH e de testosterona vai ser relevante. Uma creatina, uma betalanina, um pré-treino, uma cafeína vai ser muito melhor do que qualquer coisa dessa. Leandro, e o MK677, né, que é um secretagogo? Então, ali é um pouco diferente, ok? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui, específico sobre o MKGH, o MK677, que na verdade ele é uma fração, né, do GH, ele não é o GH. Porém, a fração que é a dele, ele realmente é eficiente. Agora você tem que ver se é o caso de você precisar, dá uma olhadinha aqui.